Salve, rapaziada, e o Fortaleza finalmente fechou a contratação de um bom atacante para você falar, ó, isso aqui é uma certeza. Esse aqui é um ponta que vai te entregar, sei lá, 10, 12, 14 participações em gols na Série B. Se ele fizer 50 jogos na temporada, ele vai te entregar, sei lá, 16, 17, 20 participações em gols, pelo menos. Porque esse é o histórico dele. E estamos falando, logicamente, de Luiz Fernando. Primeiro eu queria trazer aqui a arte do futebolês a respeito do mercado da bola do Fortaleza, barra o que o Fortaleza tem no elenco nesse momento. Lá do meio pra frente, né? Do meio pra trás a gente já sabe. Breno Cardona Brit, Mailton na lateral direita, o reserva de Mailton é Paulinho, na lateral esquerda não tem ninguém nesse momento, só a base, Crispim improvisado como uma espécie de ala pela esquerda, vai. Aí Lucas Gasal ali como uma espécie de terceiro zagueiro. Aí volantes o Fortaleza tem para dar e vender. Pierre, Lucas Sacha, Matheus Rosseto e companhia. Pochettino de meio atacante e Lucas Crispim também. Para complementar aqui as informações sobre Lucas Crispim, teve até informação publicada pelo Afonso Ribeiro que Lucas Crispim recusou uma proposta de um clube da Indonésia e decidiu permanecer no Fortaleza. Mesmo com um contrato financeiramente vantajoso, o Meia priorizou o projeto do clube e quer ajudar o Leão na temporada, especialmente na luta pelo retorno à Série A. Crispim, que já não é mais aquele Crispim de 2021, da era Vojvoda, já não é mais aquele baita de um meio atacante, mas é aquele jogador que, se fizer uma boa temporada, pode ser muito, muito, muito importante para o Fortaleza ao longo de todos os campeonatos. Cearense, que até agora ele não tá jogando tanto, numa Copa do Nordeste, numa Série B e numa Copa do Brasil também, pode ser uma peça útil. Mas, por enquanto, nada de extraordinário o futebol dele desde que ele retornou. Um lampejo ali ou outro e só. E aí, pegando o pacote geral, o Fortaleza tem dois meia atacantes. Para uma Série B, tá bom, pô. Pochettino e Lucas Crispim. Se Pochettino for continuar, aparentemente ele vai, né? Por enquanto. Bom, a gente sempre tem que utilizar esses asteriscos, né? Aí agora vinha também outros grandes problemas do Fortaleza no ataque. Primeiro, um ponta direita. O Fortaleza contratou o Vitinho. Ok. Fechou também a contratação de Rodriguinho, ex-Ceará, que jogou recentemente no América Mineiro. Fizemos um vídeo completo sobre ele aqui no canal. Vou deixar o link aqui no card, tá? Bom, aí na ponta esquerda, agora tá fechando com o Luiz Fernando, que o Fortaleza não tinha nenhum ponta esquerda. Agora fechou a contratação do Luiz Fernando. Bom, esse aí, os números vão falar por si só. Na última temporada, em 25, eu vi até muitos perfis do Atlético Paranaense criticando ele. Mas, velho, ao longo de 53 jogos, ele marcou 13 gols, deu 6 assistências. Ponto. Mesmo com críticas, ele participou em 19 gols. Não dá pra falar que é ruim, que é uma desgraça e que não presta. Ajudou, ponto. Ah, ajudou muito, foi fundamental, ajudou um pouco, ali ajudou bem. Ajudou, ponto. Vai ajudar o Fortaleza? Sem dúvidas. É aquele ponta que vai te entregar resultados, ponto. Aí você vai para a temporada 2024 no Atlético Goianiense, que ali foi onde ele teve um grande destaque, que ele marcou 21 gols e deu 5 assistências. Na Série A, que o Atlético Goianiense acabou caindo para a Série B. Inclusive, Luiz Fernando foi um dos destaques daquela Série A. Mesmo o Atlético Goianiense caindo para a Série B, claramente ele tinha nível para continuar na Série A. E vários times que brigariam ali do G12 para baixo tinham que contratar Luiz Fernando. Mas acabou que ele caiu para a Série B também, só que ele acabou se transferindo para o Atlético Paranaense. Em 2023, ele participou em 27 gols, em 52 jogos realizados. Então, a média dele nas últimas 3 temporadas é de 52 jogos, 53 jogos. Número de participação de jogos, tá? E a maioria dos jogos ele sendo titular. Então, aí tu já tem um ponto positivo. Não é um jogador que se lesiona tanto. Ponto. Segundo ponto positivo. Se você for pegar a média de participação em gols dele aqui, 27 em 23, 26 em 24 e 19 em 25. Dá uma média ali de 23 participações em gols nas últimas 3 temporadas. Pô, tá bom, né, irmão? Tu vai jogar a Série B, tu não vai jogar a Série A, não. E até pra Série A seria uma contratação bem interessante, porque é um jogador que tem um drible muito fácil, é um jogador que tem muita velocidade de explosão, é um cara que tem uma chapada muito forte, é aquele ponta perfeito, hipotético para a Série B, impecável, não tem o que se contestar, sendo bem sincero. Nessa temporada no Atlético Paranaense ele já fez 4 jogos e já deu 2 assistências, então basicamente a cada 2 jogos ele já participou em um gol. Então já teve serventia nesse início da temporada também. Mesmo com algumas críticas ali, que vai ter, normal, natural, como todo jogador tem seus altos e baixos, Luiz Fernando vai ajudar o Fortaleza na Série A. Ponto. É aquela contratação de primeiro escalão de Série B para quem quer subir para a Série A. Aí eu elogio.
Quando é pra criticar, eu largo o aço pesado. Eu critico forte quando tem que criticar. Mas quando é pra elogiar, eu vou elogiar também. Queria muito o Luiz Fernando no Sport, por exemplo, sem dúvidas nenhuma. E assim, tá claro aí pra todo mundo, né? O Fortaleza, ele tem um time competitivo. Eu nunca discordei disso. O time é competitivo. Agora, e ainda assim com buracos, né? Com lacunas. Não tem um lateral esquerdo. A ponta direita é Vitinho, que é aposta. Tem Rodriguinho chegando, que é outra aposta, que são pontos de interrogação. E é isso, cara, também, porque o elenco ainda carece de mais peças. Mas tá preenchendo seu elenco ali aos poucos. Aí chegando o Luiz Fernando, porra, preenche uma lacuna na ponta esquerda. E tem Barreiro de centroavante. Então, o Fortaleza, ele tem Breno, Brites, Pierre, Sacha, Pochettino, Luiz Fernando e Barreiro. Eu diria, e Mailton eu colocaria no bololô também. Esses 8 jogadores, na minha opinião, são jogadores de segunda barra primeira prateleira de Série A. De Série B, foi mal, na média, tá? Onde é que eu quero chegar? São jogadores de G6 pra cima. Ou seja, se for depender desses jogadores, o Fortaleza vai estar pelo menos nos playoffs da próxima Série B. No caso dessa temporada. Ou até, sei lá, ficar em segundo, enfim, ser campeão, não sei. Aí o tempo é que vai dizer. Agora, e o lateral esquerdo? E o ponta pela direita? E a questão do elenco, os buracos que tem no elenco? Aí é aguardar para ver se Fortaleza vai solucionar esses problemas com o desenrolar da janela ou não. E o trabalho de Carpini é outro fator fundamental. A gente tá aqui especulando algumas peças e tal que podem ajudar muito Fortaleza. Inclusive Luiz Fernando é uma dessas. Mas e o trabalho de Carpini? Aí é que entra o ponto de interrogação, porque Carpini vem de péssimos trabalhos, tá? E nesse no Fortaleza até agora é um trabalho bem ruim também. Bom, outra informação do mercado da bola, que o Fortaleza agora ativou o modo turbo. O Fortaleza está acertando a contratação de GB. Gabriel, atacante do Vasco por empréstimo. O empresário do jovem, de 21 anos, está na capital cearense, fechando os últimos detalhes. Meus amigos, GB é aquela aposta. O Fortaleza hoje, no setor de ataque, de centroavante, né? Tem Barreiro e o banco dele é Kaique, que é da base do Botafogo, que até agora não vingou tanto. E agora o Fortaleza está contratando GB. E eu acho que o Fortaleza tinha que contratar um centroavante para disputar uma posição ali com Barreiro, ou fazer uma sombra para Barreiro, ou disputar a posição com o Kaique. Tinha que trazer mais um. Tá trazendo GB de 21 anos, como vocês estão vendo. É uma promessa da base do Vasco. Na temporada passada, de 25, pelo Sub-20, ele marcou 9 gols em 16 jogos, e bonitos gols, por sinal, tá? É um jogador muito alto, vou até compartilhar aqui com vocês a altura dele. Eu assisti alguns jogos dele na Série A. Tem 1,90 de altura, é destro, pesa 80 quilos, é um jogador de certo modo leve, pode até jogar de certo modo flutuando como uma espécie de segundo atacante, pela velocidade que de certo modo ele tem. Não é um jogador de grande passe, de grande drible, não é isso. Tecnicamente não é um jogador que tem uma qualidade muito diferenciada para a Série B. Mas é um jogador de boa posição física, a Série B exige isso, é um jogador alto, então pode ter uma bola aérea muito forte. Ele fez um gol assim na Série A, contra o Vitória, no jogo do 4-3. Ele recebe o cruzamento da esquerda e cabeceia em cima da zaga do Vitória, explodindo em cima de Nery, se eu não me engano, não lembro agora de cabeça. Ele fez o gol do 4-3, fez um gol contra o Bragantino, recebendo o passe da esquerda. Ele chapa de canhota, fez um bonito gol por sinal. Então, assim, é um jogador ali jovem, uma promessa da base do Vasco, e aguardar para ver se vai dar certo. Então, essa contratação eu encararia como uma aposta, não é uma certeza, tá? Ele jogou no Sub-17 do Vasco, lógico, a base toda dele foi no Vasco, e ele teve bons números no Sub-17 também. Foram 22 gols marcados em 39 jogos. Agora, um ponto de preocupação aqui sobre GB, tá, gente? Eu até tava vendo lá no canal do futebolês, ó, do Futebol Sem Clichê. Créditos aí pro canal dele, tá? GB tem um histórico de lesões aí que, de certo modo, causam uma certa preocupação. Em 2023, ele sofreu 2 lesões. Ele passou 463 dias fora, mais de um ano fora dos gramados. Uma no joelho e outra na coxa. Em 25, ele sofreu 2 lesões também, passou 129 dias fora. Isso, de certo modo, pode ser um ponto de preocupação, são as lesões, tá? Bom, tá claro aí pra todo mundo, não acho um péssimo jogador. Acho que é um jogador que, numa Série B, ele pode se destravar e pode fazer uma boa temporada e pode ser útil ao elenco. Não acho que é aquela contratação que é certeza, vai jogar muito, hein? Vai fazer 10 gols na Série B, dar 5 assistências, vai ser artilheiro da competição, não. Acho que aí você pode colocar essa expectativa para Barreiro. Para GB, aposta e vê no que vai dar.
Acho que é uma aposta válida e acho que a torcida do Vasco e a diretoria tá acreditando muito ainda que ele pode crescer ao longo da temporada e nessa Série B, tendo mais minutagem, pode ser que vingue. No Vasco, o Vasco tá contratando um atacante do Independente Del Valle, esqueci até o nome dele agora de cabeça, um loirinho que parece até uma mulher. Gosto dele, bom jogador. Acompanhei um pouco ele no Independente Del Valle, contratou Brenner, então o GB fica muito escanteado, assim como ficou no ano passado, só fez 12 jogos na Série A, nenhum de titular praticamente, então pouca minutagem, pouco jogou, pouco mostrou, um ou outro lampejo ali, então chega como uma aposta pro Fortaleza numa média, tá, gente? Bom, na ponta esquerda, como a gente já falou, né? O Fortaleza fechou com o Lucas Braga também. Esse é horroroso. No final das contas, até agora no ataque, pra você cravar, porra, essa daqui foi uma boa contratação. Vai jogar muito bem. Eu cravaria Luiz Fernando por enquanto. GB aposta, Lucas Bagre é horroroso, Vitinho aposta, Rodriguinho aposta e tá também próximo de fechar a contratação do ponta Wellington Matheus do Primavera. A aposta que eu não gosto muito. Mas isso é um debate para os próximos vídeos. Então, acho que ainda tem muitos pontos de interrogação no ataque do Fortaleza, que pode dar certo ou não, né? Aí é o famoso aguardar também, tá? Bom, gente, só para finalizar aqui o vídeo de hoje, tabela do Fortaleza. Isso aqui ficou um vídeo muito específico só pro Fortaleza, né? Então aqui para vocês a tabela de 2026. O Fortaleza ele pega o Botafogo de São Paulo na primeira rodada, depois pega o Cuiabá na segunda, Juventude na terceira. Na quarta pega o São Bernardo. Não são jogos tão triviais assim, pelo fator fora de casa, né? Mas, pô, Cuiabá e Juventude são jogos mais cascudos, tem que ganhar. É o famoso tem que ganhar. Aí na quinta rodada o Fortaleza pega o Criciúma, na sexta o Operário fora, o Goiás em casa. Sequência chata, hein? O início do Fortaleza não é tranquilo, velho. Dos primeiros 7 jogos, seriam ali 4, talvez até 5 confrontos diretos, contando com o Operário da vida. Aí depois pega um Avaí fora, Ceará, Clássico Rei. Mais um confronto direto em tese que seria contra o Ceará. Então as 9 primeiras rodadas seriam 5 confrontos diretos pelo menos. Na décima, Londrina, aí depois vem Atlético fora, Náutico fora. Depois na 13ª pega o América Mineiro, CRB e Sport. Na 16ª, Ponte Preta, Atlético Goianiense, Novo Horizontino e Vila Nova. Aí eu faço o espelhamento para o segundo turno, né? Já na reta final. Seria Sport na Ilha do Retiro, Ponte Preta fora de casa também, no Moisés Lucarelli, nunca é fácil. Atlético Goianiense fora, Novo Horizonte em casa e Vila Nova fora, que pode até ser confronto direto. Eu diria que talvez os momentos de alívio do Fortaleza seria ali no meio. Sei lá, da 10ª até a 14ª rodada, por volta disso talvez. Tentar somar pontos fora ali, começando contra o Botafogo de São Paulo e São Bernardo. É isso, cara, porque a tabela não é tão fácil não, velho. E até porque ele termina nos últimos 3 jogos, jogando 2 fora e 1 em casa, né? Seria fora contra o Vila Nova, fora contra o Novo Horizontino, e na antepenúltima rodada pegando o Atlético Goianiense no Castelão. Então ele vai para 2 jogos fora de casa nas últimas 2 rodadas. Não é uma tabela tão simples e fácil não, tá? Bom, é isso, rapaziada. Abraço para todos vocês. Estamos de volta mais tarde. Abraço, like, inscrição, sino das notificações. Valeu, gente.